Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Hartmann e vamos abordar nesse bloco a análise da audiência de conciliação ou de mediação. Um ponto aí logo no início do procedimento comum que vem gerando aí muita celeuma, né? Na verdade, o estudo do artigo 334 do Código de Processo Civil. O artigo 334, ele trabalha a audiência de conciliação e mediação, uma audiência logo no início do procedimento comum. Veja bem, o novo CPC acabou com a dicotomia rito ordinário e rito sumário. Quer dizer, você tem agora o rito comum. Você tem os ritos especiais previstos dentro do Código, como ação de consignação e pagamento, ação de inventário, enfim, e os ritos especiais previstos fora do Código. Ação de mandado de segurança, ação civil pública, ação de locações, enfim. Agora, no âmbito do rito comum em vara civil, nós temos que trabalhar o procedimento. E o procedimento foi incluído uma audiência logo de cara, que é a audiência do artigo 334 do Código de Processo Civil. De cara, eu destaco a vocês que o intuito da legislação foi prestigiar o acordo, a tentativa conciliatória. Então aí você anote desde já o artigo 3º, parágrafos 2º e 3º do CPC. 3º, parágrafo 2º e 3º do CPC, norma fundamental, a ideia de que o Estado tem que priorizar a solução consensual das controvérsias. E mais, juiz, advogado, membro do MP, defensoria, parte, todo mundo atuando para a solução conciliatória. Porque no acordo você encurta o processo e, em tese, no acordo você não tem uma solução imposta, adjudicada pelo Poder Judiciário. No acordo não há vencidos e nem vencedores. Então, em tese, você tem uma pacificação mais ampla da sociedade. Se as partes conseguiram chegar a um acordo, o novo CPC valoriza a cultura da paz em detrimento da cultura da litigância. A cultura da litigância é o juiz resolve. A cultura da paz é não, vamos buscar aprimorar ou potencializar a tentativa de acordo. Claro que nem sempre vai ter o acordo. Enfim, então nós temos uma audiência logo de cara, logo na porta de entrada do rito comum, do processo de conhecimento. Essa audiência do artigo 334 vai ser um momento conciliatório antes da apresentação da contestação. Então isso é importante. A lógica do novo CPC, da audiência do artigo 334, é o sistema conciliação-defesa. Como assim? Primeiro tenta-se o acordo para depois ter a resposta do demandado. No antigo rito ordinário, no CPC 73, não era assim. No rito ordinário do CPC 73, o réu era citado, contestava, aí depois o juiz vinha com despacho. Digam às partes se tem interesse na audiência. Bom, depois do litígio, da troca de ofensas, aí não tinha acordo nenhum, ou diminuía a sua força, a sua potencialidade. Então o novo código quis antecipar. E aí eu já destaco a vocês, essa audiência não tem apresentação de resposta. Tá? Não é na audiência que o réu contesta e também não é na audiência, se for processo eletrônico, o réu tem que contestar antes da audiência. Não é. Essa audiência, ela visa apenas a prática de atos conciliatórios. Então, eu já destaco a vocês, o intuito foi a tentativa conciliatória. E tanto é assim que a lei fez previsão de uma multa caso não haja o comparecimento da parte. É o artigo 334, parágrafo 8º. Se o autor faltar, multa. Se o réu faltar, multa de até 2%, é o que prevê o 334, parágrafo 8º do CPC. Então a gente vê um dever de comparecimento, tanto que pode ser sancionado na ótica que eu acabei de passar a vocês. O intuito é prestigiar o momento conciliatório. Bom, quem tem que comparecer nessa audiência? As partes. É o que diz a ideia do 334, parágrafo 8º. E se o autor faltar, é caso de extinção? Não, não é. Se o autor faltar, multa em cima do autor, artigo 334, parágrafo 8º do CPC. Você pode fazer uma remissão e colocar diferente do que ocorre em juizado.
Em juizado especial, se o autor falta à audiência, é caso de extinção. Artigo 51, inciso 1 da 9.099. Então, se o autor falta em vara cível, nessa audiência do 334 do CPC, você tem multa para o autor. Artigo 334, parágrafo 8º do CPC. Em juizado, se o autor falta, é caso de extinção. Artigo 51, inciso 1 da Lei 9.099. Claro que é uma extinção sem mérito, o autor pode promover uma outra ação. E, por sua vez, e se o réu falta à audiência? Porque as partes têm que comparecer. Se o réu falta à audiência do 334, parágrafo 8º, do 334 do CPC, incide a multa do 334, parágrafo 8º. Mas ele não é revel. É erro do advogado do autor requerer a decretação de revelia se o réu falta à audiência do 334 do CPC, porque nessa audiência não se praticam atos instrutórios, não é o momento da apresentação da resposta. Se o réu faltar, não é revelia. Se o réu faltar, simplesmente a apresentação, a implicação da multa do 334, parágrafo 8º. Aí você coloque, diferente de juizados especiais, porque no âmbito da audiência dos juizados, se o réu falta à audiência, é caso de revelia, artigo 20 da 9.099 de 95. Se o réu falta qualquer das audiências em juizado, multa na forma do artigo 20 da 9.099. Então aí você começa a separar os procedimentos, percebe que é distinto a lógica aqui estudada. Bom, eu queria ainda destacar a vocês o dever conciliatório, o dever de comparecimento sob pena de sanção. Já vimos que essa audiência não tem prática de atos instrutórios, não é o momento do réu contestar. Eu até esclareço a vocês o artigo 335 do CPC, é o artigo que fala do prazo da contestação, 15 dias, o 335, e se você analisar o 335, inciso 1, é justamente o prazo da contestação corre da data da audiência. Então, feita a audiência, se não tiver acordo, a data da audiência, vamos imaginar, se foi realizada hoje, se hoje é uma terça-feira, o dia não conta, amanhã, quarta-feira, vai ser o primeiro dia útil. Aí conta 15 dias úteis na forma do 335, inciso 1 do CPC. Isso é para destacar bem que não se praticam atos instrutórios nesta audiência aqui do 334. O intuito é valorizar o acordo. E vejam bem, essa audiência, via de regra, justamente porque não tem a prática de atos instrutórios, não se inquire testemunha, não tem contestação, é só para conciliação, ela, via de regra, ela foi criada para ser realizada perante conciliador e mediador. Tanto que fala em audiência de conciliação ou audiência de mediação. Claro que o juiz pode presidir essa audiência, tem até enunciado. Aliás, quem pode mais, pode menos. O enunciado número 23 da primeira jornada de Direito Processual Civil do CJF, enunciado 23 do CJF, primeira jornada de Direito Processual Civil, diz: na ausência de auxiliares da Justiça, o juiz poderá realizar a audiência inaugural do 334 do CPC, especialmente se a hipótese for de conciliação. Então é possível o juiz presidir essa audiência, mas, via de regra, os tribunais deveriam se aparelhar e criar um centro de conciliação e mediação para a realização dessa audiência. E aí eu cito para vocês o artigo 165 do Código de Processo Civil. Vejam, 165, inclusive, distingue conciliador de mediador. O conciliador está lá no 165, parágrafo 2º, e ele atua preferencialmente nos casos em que as partes não têm um vínculo. O conciliador visa o acordo, ele não força um acordo. Agora, é em geral hipótese que as partes não têm um vínculo, uma relação continuativa. É muito para caso de acidente de veículo, bati no seu carro, a gente não tem vínculo nenhum. O ideal é a conciliação. Ou até relações de consumo, comprei um colchão, deu defeito, é típica situação de conciliação. Eu tenho um vínculo, eu comprei o colchão seu, a gente tem um negócio jurídico ali, mas não é um vínculo continuativo. Diferentemente, o mediador e, portanto, a audiência de mediação é adequada quando há um vínculo, uma relação jurídica continuativa. Você verifica isso nas funções do mediador no artigo 165, parágrafo 3º do CPC.
O mediador atua quando há esse vínculo prévio, essa relação jurídica continuativa. Exemplo, relações entre familiares, entre vizinhos, entre sócios. São pessoas acorrentadas. O melhor exemplo de mediação é o casal que se separou e tem um filho em comum. Por quê? Porque eles não querem mais se ver, mas eles têm um filho em comum. Então, é ideal a mediação. E por que é ideal a mediação? Porque a mediação não visa apenas, apaziguar o conflito ali levado a juízo, mas é apaziguar o vínculo. É mais do que isso, mais do que o litígio. Porque já que as pessoas têm um elo ali, tem essa relação jurídica continuativa, a ideia é que elas compreendam que elas estão amarradas nesse conflito, nesse elo, tecnicamente, e que tem que aprender a conviver. Inclusive, a mediação serve para restabelecer a comunicação. Senão aquele casal agora está disputando a guarda da criança, daqui a pouco vai ter uma disputa sobre alimentos, daqui a pouco uma disputa sobre o direito de visitação. Então, o intuito é apaziguar o vínculo. Uma mediação envolve uma conciliação mais ampla. Não haveria nulidade se você inverte a conciliação e mediação, mas, preferencialmente, você tem essa ideia e ambos visam um acordo. E percebam, nem o conciliador nem o mediador decidem. Quem decide é o juiz ou até a arbitragem, o árbitro decide. O conciliador e o mediador não decidem. Bom, continuando aqui, nós já vimos esse intuito do código, o momento de realização da audiência, essa ideia de que as partes têm que comparecer, mas eu queria destacar a vocês também que o 334, parágrafo 9º, fala que as partes têm que estar acompanhadas de advogado. 334, parágrafo 9º, ele fala que as partes têm que estar acompanhadas de advogado ou defensor público. Isso é uma forma de valorizar aí a atuação dos advogados. E aí eu queria destacar o seguinte, já há precedente de que se o advogado não comparece, isso não inibe a formalização de acordo, não inibe. E mais, não seria possível aplicar a multa se o advogado não comparece. Então, a lei exige a presença da parte junto com o advogado, mas se o advogado não comparece, não inibe acordo e não inibe a imposição, ou melhor, não impõe a multa. Eu vou passar para vocês um enunciado, número 48 do FONAMEC, que é Fórum Nacional da Mediação e Conciliação. Nesse sentido, ele diz que nos procedimentos processuais, quando o advogado ou defensor devidamente estimado não comparecer à audiência injustificadamente, o ato poderá ser realizado sem a sua presença, se o cliente assistido concordar expressamente. E vou citar um julgado do Tribunal de Justiça do Rio, entendendo pela não imposição da multa ao advogado que não compareceu, TJ do Rio, número 030-86-18-91, 2016, 819-0001, da 19ª Câmara Civil. 030-86-18-91, 2016, 819-001, um destaque aí de uma jurisprudência nesse sentido. Bom, outra norma aqui que eu queria destacar a vocês. O 334, parágrafo 10, que diz que a parte pode constituir um representante para a causa. Então, eventualmente, você pode contratar alguém para comparecer em seu lugar, tipo um negociador profissional. 334, parágrafo 10, isso prestigia o acesso à justiça. Só atentem que não pode ser o advogado. Há uma vedação no Estatuto da OAB e no Código de Ética da OAB para que o advogado exerça a função de preposto simultaneamente. Então, em tese, embora isso possa ser criticado, porque se o advogado tem na procuração poderes para conciliar, por que não, permitir que ele exerça a função de preposto? Mas entende-se pela vedação. A parte deveria constituir um representante, uma outra pessoa, para representá-la nessa audiência e eventualmente fazer acordo. Isso é o ideal para a conciliação, porque a mediação, na verdade, tem aquela função de restabelecer o contato. Então, há uma restrição, um melhor entendimento para constituir um representante no âmbito da mediação, porque você inibe esse restabelecimento da comunicação. Bom, o que mais eu destacaria a vocês sobre essa audiência? Bom, processualmente, a gente tem a lógica de que
o juiz tem que designar a audiência com pelo menos 30 dias de antecedência, até para dar tempo de citar o réu para comparecer. Isso está na lógica do 334 do Código de Processo Civil. O juiz tem que pelo menos jogar a audiência 30 dias para frente e o réu tem que ser citado com 20 dias de antecedência, justamente para ele ter tempo de constituir advogado para comparecer à audiência conforme nós vimos. Agora, o interessante é o seguinte, o autor na petição inicial tem que indicar se quer ou não a audiência. É o 319, inciso 7. O autor na petição inicial indica se deseja ou não a respectiva audiência. Tudo bem? 319, inciso 7. Mas o que eu quero destacar a vocês é que vocês têm que trabalhar a diferença de designação da audiência de realização. Designação e realização não são a mesma coisa. Eu queria destacar o seguinte, no caso de designação, tem hipótese que o juiz nem designa a audiência, que é quando? Quando não admite transação. Noção do 334, parágrafo 4º, inciso 2. Se não admite acordo, não se designa audiência. 334, parágrafo 4º, inciso 2. Então, o autor ele se manifesta contrariamente à audiência porque aquela situação não permite acordo. Eu dou como exemplo para vocês dessa situação de inibir acordo, nos casos envolvendo a fazenda pública, muitas das vezes a fazenda pública publiciza, faz uma publicização, né? Ela publica os atos em que ela não está disposta a fazer acordo. E aí o advogado público não está autorizado a fazer acordo. Aí nessa situação, como é que funciona? Nessa situação, os juízes não designam audiência. Faz sentido, porque o advogado público vai comparecer e não está autorizado a fazer acordo. Então, é a lógica que merece para nós o destaque no âmbito, né, das ações contra a fazenda pública. Tá? Fica aí o destaque para vocês dessa respectiva situação quando a fazenda pública publiciza atos. Outro exemplo, às vezes numa situação que envolve direito de família, há discussão sobre abuso, sobre eventual medida protetiva de distanciamento, também não vai designar audiência justamente para não ferir a medida protetiva, porque senão você botaria o ofensor e o ofendido cara a cara na audiência. Você tem até enunciados trabalhando essa concepção. Bom, aí a audiência não é nem designada, mas quando o direito admite transação, direito patrimonial, na sua maioria das vezes, mesmo que o autor, na forma do 319, inciso 7, tenha dito que não deseja audiência, o juiz designa a audiência, mesmo que o autor diga que não quer. Aí por quê? Ele designa, gente, porque pela lógica do código, nós temos uma linha de raciocínio que é o sistema da discordância dupla. Só se o autor falar que não quer e o réu falar que não quer, que a audiência não é realizada. Então funciona assim, o autor disse na petição inicial que não quer, mesmo assim o juiz designa a audiência. Aí, designada a audiência, o réu vai ser citado já sabendo da data da audiência. O réu, na forma, veja o artigo 334, parágrafo 5º, ele pode peticionar informando seu desinteresse na realização da audiência, que foi designada. Aí ela é cancelada, é o 334, parágrafo 5º. Aí quando o réu faz isso, ele entra com essa petição com 10 dias de antecedência, o seu prazo da contestação começa a contar desta petição. Então, se o réu pede o cancelamento, ele antecipa o momento da realização da audiência, é o 334, parágrafo 5º, combinado com 335, inciso 2. Muita atenção com isso. Nesse caso, a audiência foi designada, mas não vai ser realizada. Bom, a ideia da discordância dupla está no 334, parágrafo 4º, inciso 1. Só que você deve estar verificando na prática que tem muito juiz que não designa audiência. Tem muito juiz que diz, o fato de eu não designar a audiência agora não inibe a realização de uma audiência futura. Realmente, o juiz pode designar uma audiência especial no futuro. Artigo 139, inciso 5. Tem muito juiz que, como não tem um centro de conciliação e mediação ali, ou um auxiliar da justiça, conciliador ou mediador para praticar o ato, ele não designa porque não tem pauta de audiência. Aí o juiz diz o quê? Se o autor diz que não quer, ele não designa audiência.
É até a ideia, né? Se um não quer, dois não conciliam. Então pode ser que na prática você esteja visualizando os juízes não designando essa audiência. Se o juiz não designar, em tese não gera prejuízo, tá? Não caberia agravo instrumento, porque o 1015 do CPC é restrito, e no fundo você, autor, você quer a continuidade do feito. E aí, se o juiz não designou a audiência, ele vai mandar citar o réu para ser integrado ao feito e apresentar a resposta. Aí você aplicaria, né, o prazo de contestação na forma do 335, inciso 3. Você não trabalha a audiência como marco, porque não tem nem designação de audiência. Tá? Então, repito, a lógica do código é o dever conciliatório. Em tese, o juiz só não designaria audiência se não tiver possibilidade de acordo, se o direito não admitir transação. E se admite transação, a regra é ter audiência. Só não teria se ambas as partes manifestarem contrariamente. De toda maneira, alguns juízes, de forma arbitrária, não vêm designando essa audiência. E eu trouxe a vocês uma lógica disso, que é difícil controlar essa prática. Bom, com essas informações eu vou encerrar o presente bloco. Cito o meu Instagram, Guilherme K. Hartmann, cito o Facebook, Guilherme Cronenberg Hartmann, divulgação. Mais uma vez, divulgo o livro Petições Prática Civil, que traz normas até como o advogado deve se portar na respectiva audiência de conciliação e mediação. Livro aí com a segunda edição de 2019 da editora Ímpetus. E encerro aqui. Até a próxima.